Eduardo Bolsonaro pode ser cassado por falar em novo AI-5, né? O deputado disse que novo AI-5 pode ser resposta se a esquerda radicalizar, depois afirmou ter sido infeliz. Outro processo foi aberto para apurar post de Eduardo sobre a deputada Joyce Helsmann. Antes de continuar com esse vídeo aqui, pessoal, já peço que você se inscreva no nosso canal, né? Já deixe seu like, comente, compartilhe e divulgue aí pelo menos em 3 redes sociais. Nossos vídeos são de segunda a quinta, às 10 horas da manhã, podendo sair vídeo também na sexta, sábado ou domingo, tá, pessoal? Deixe seu comentário aí para ajudar e assista nossos vídeos todos, né? O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados instaurou, nesta terça-feira, dia 26, 2 processos disciplinares contra o deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo. Esses processos foram abertos a partir de 3 representações, né? Uma da Rede de Sustentabilidade, uma do PT, do PSOL e PCdoB, e a terceira do PSL, partido ao qual o próprio deputado é filiado. As representações da Rede, do PT, PSOL e PCdoB acusam o parlamentar de quebra de decoro por fazer uma alusão ao novo AI-5. Em entrevista ao canal do YouTube da jornalista Leda Nagler, no fim de outubro, se a esquerda radicalizar, a esse ponto a gente vai precisar de uma resposta. E uma resposta ela pode ser via um novo AI-5, né? Pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada. O que faz um país forte não é um Estado forte, são indivíduos fortes, afirmou na ocasião. A fala do deputado acabou gerando polêmica. O ato institucional 5º AI-5 foi baixado no dia 13 de dezembro de 1968 durante o governo de Costa e Silva, um dos 5 generais que governou o Brasil durante a ditadura militar de 64 até 1985. O AI-5 é considerado um dos atos de maior poder repressivo tomados durante a ditadura, pois resultou na cassação mandatos políticos e suspensão de garantias constitucionais. Posteriormente, o deputado se retratou, né, afirmando que talvez tenha sido infeliz e que não há qualquer possibilidade de volta do AI-5. Representação do PSL, já uma representação do partido PSL, né, partido do qual o Eduardo Bolsonaro é líder, acusa o parlamentar de quebra de decoro por usar as redes sociais para publicar ofensas a deputada Joyce Helsmann, do PSL, nos dias posteriores à saída dela da liderança do governo no Congresso. Em uma das publicações, Eduardo Bolsonaro teria postado uma montagem de uma nota falsa de 3 com a imagem da deputada. De acordo com a representação, a exposição causou danos irreversíveis e incomensuráveis à honra da deputada. O deputado teve a reação de explicação, né? De se explicando, né? Em redes sociais, o parlamentar falou sobre as apurações. Ambos os casos apenas querem me censurar e ignorar o artigo 53 da Constituição Federal, afirmou Eduardo Bolsonaro, numa referência ao artigo da Constituição que estabelece que deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Falar não pode ser algo estranho no parlamento, escreveu o parlamentar. Veja como será o caminho dos processos. O presidente do colegiado, Juscelino Filho, do DEM, vai sortear os nomes de 2 deputados para cada processo, né? Formando 2 listas. O deputado vai conversar, né, com cada um deles e escolher de cada uma lista os nomes dos relatores das investigações. O relator terá 10 dias úteis para apresentar um parecer preliminar em que pode recomendar que as investigações continuem ou que a apuração seja arquivada. Se a investigação prosseguir, o deputado é notificado para apresentar sua defesa em até 10 dias. Nesta situação, abre-se também prazo para a chamada instrução probatória, a coleta de provas e o depoimento de testemunhas. Esta fase durará 40 dias úteis. Terminada esta etapa, o relator elabora um parecer final recomendando uma pena que vai de censura verbal ou escrita até perda de mandato. O Conselho vai, então, discutir e votar o parecer do relator. O deputado investigado pode recorrer da decisão no Conselho à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara em até 5 dias úteis. Posteriormente, o processo segue para o plenário da Câmara, onde a votação aberta, a casa decide se aprova ou não o parecer do Conselho de Ética.
Se o parecer for pela perda do mandato, para que ela seja aprovada, será preciso obter o apoio da maioria absoluta da Câmara, né? Que são aí 257 votos. Só assim teremos o afastamento de Eduardo Bolsonaro, a cassação do seu mandato. Pois é, pessoal, então o Eduardo ele se meteu em problemas, né, aí, ao afirmar, né, que poderia vir uma nova AI-5 para o Brasil, né, que é um sistema extremamente repressivo, as leis e garantias constitucionais do nosso país, né, da nossa Constituição, e também um estilo, né, repressor, né, que acaba com mandatos de pessoas, né, de certa forma, impede que as pessoas consigam, né, ou possam se defender ou se justificar, né. Lendo aqui novamente uma partezinha, né? O AI-5 é considerado um dos atos maior poder repressivo tomados durante a ditadura, pois resultou na cassação de mandatos políticos, né? Ou seja, os políticos que tinham os mandatos cassados, né? Durante a época da ditadura, sem regra nenhuma, né? Os caras chegavam lá, decidiam, pronto, e acabava. E suspensão de garantias constitucionais, ou seja, várias garantias que a Constituição nos permite. Então, eles suspendiam, né, as garantias constitucionais, né, que era dada a todas as pessoas do país, né? Então, naquela época, não existia mais garantias constitucionais, né? Porque elas eram suspensas, ou seja, as pessoas não tinham direito a essas garantias constitucionais que hoje temos, né? Como a liberdade de expressão, né, que é o livre pensamento. Inclusive, vou falar gravar até um vídeo sobre isso, né? Depois, sobre o STF, né, que está enquadrando assim, muita gente aí no Brasil, e eu vou explicar por que está acontecendo, né, de acordo com a Constituição, e vou mostrar lá quem são as pessoas que têm razão ou não, né, durante esses enquadramentos, né, pela PF, a mando do STF, né, no Brasil. Então eu vou estar explicando tudo isso aqui no nosso canal, né, em outro vídeo aqui mais pra frente. A gente vai estar gravando, né, porque vários youtubers estão recebendo intimação do STF, sendo ali enquadrado, né, pela Polícia Federal. Então a gente vai estar explicando tudo isso aí dentro da lei, dentro da Constituição, para diversas pessoas, né, acabarem compreendendo, né, como é que faz uma crítica tanto a um juiz como a uma corte ou a um deputado, sem ferir, né, a honra de ninguém, sem agredir ninguém, e utilizando o artigo 5º da Constituição, né, que é a livre manifestação do pensamento. Mas essa livre manifestação do pensamento, ela não pode tudo, né? Ela tem algumas regras dentro da própria Constituição, inclusive no próprio artigo 5º, né, que não permite tudo. Então, a livre manifestação do pensamento, ela não pode tudo. Por exemplo, uma pessoa não pode ser racista, né, porque ela vai enfrentar o artigo 5º, o inciso 42, se não me engano, da Constituição, onde ela será punida, né, criminalmente, né, e será até presa. Então, a livre manifestação do pensamento não significa que a gente pode dizer tudo, né, ou pode falar tudo, principalmente contra juízes, ou deputados, ou presidentes, né. Então, tudo isso eu vou estar explicando no outro vídeo que eu vou estar gravando aqui futuramente, né, para que as pessoas tenham consciência disso, né, que a Constituição ela permite algumas coisas, mas ela não permite tudo. Existem regras e existem leis que devem sempre ser cumpridas, né. Então, voltando aqui, pessoal, então esse ato institucional tido como AI-5, né, foi aí baixado no dia 13 de dezembro de 68, né, durante a ditadura militar de 64. O AI-5 é considerado um dos atos maior poder repressivo durante a ditadura, né. O fato de você cassar, né, mandatos políticos, né, e suspender as garantias constitucionais a todos, né, tidas por lei, então significa que é um ato extremamente repressivo. Lembrando, pessoal, que posteriormente, né, o deputado se retentou, né, ou se retratou, né, afirmando que talvez tenha sido infeliz, que não há qualquer possibilidade de volta do AI-5. Depois que ele viu o que ele tinha dito, né, a gravidade da situação do que o Eduardo Bolsonaro acabou falando, né,
ele acabou se retratando, né? Tentando ali se retratar de alguma forma, né? Porque ele viu que realmente falou além da conta, né? E acabou pedindo desculpas, né, numa retratação que ele faz depois, né? Mas o estrago já estava feito, né? Não tinha mais o que fazer. E isso pode custar o Eduardo Bolsonaro, né, a perca do mandato dele, né? Como deputado. Isso pode custar ele a perca do mandato como deputado. Então é algo muito sério, né, a se pensar, a se repensar e a dizer, né? Por isso que a gente tem que medir as palavras antes de falar as coisas, né? Muita gente tem vontade de dizer um monte de coisa, né? Mas tem que sempre estar medindo as palavras ali para não falar besteira, né? Então sempre é importante a gente se policiar, né? Se retratar, se organizar com as palavras com que a gente vai falar. Seja uma crítica a um deputado, né? A um presidente, ou a um juiz, ou a qualquer pessoa, né? A Constituição ela nos dá o direito a uma crítica, né? A gente fazer críticas, a gente criticar ao livre manifestação do pensamento, mas a gente não pode dizer tudo, porque existe a lei, né? Se você ferir moralmente, né, a honra, a moral de uma pessoa, né, ou disser qualquer calúnia, você vai ter que pagar criminalmente, né? Será processado ou até preso, né? Dependendo das autoridades que você for falar, né? Então, tome bastante cuidado com o que você vai falar de hoje em diante. Beleza? É isso aí, pessoal. Hashtag Deus em primeiro lugar. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aquele like antes de sair, né? Comente, compartilhe e divulgue nas redes sociais. Nossos vídeos são segunda a quinta, às 10 horas da manhã. Não perca os vídeos, pessoal, do nosso canal. Sempre trazendo vídeos bacanas, legais para vocês. E até a próxima.